Olá, meninas e meninos, meus alunos. Hoje eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês a laranja. Então, eu vou trabalhar 3 tipos diferentes de fazer a laranja, acompanhando o gel que tem aqui no desenho. Lembrando que esse desenho não é de minha autoria, esse desenho pertence a Sonalu Pinturas. Então, eu respeito todos os direitos autorais da imagem. Então, para fazer a laranja, a gente pode trabalhar vários tons de amarelo e vários tons de laranja. Eu sempre gosto da laranja um pouco mais clara, então eu sempre trabalho geralmente com o amarelo canário e depois com o amarelo ouro. Então, eu vou preencher. Eu começo preenchendo a laranja com o amarelo canário. Laranja é uma das frutas mais fáceis para iniciantes, então esse desenho ele é bem fácil. Dá para trabalhar várias formas de sombrear, dar luz. Aqui, como essa tá encostada nessa, eu já vou vir com o amarelo ouro aqui para já dar uma sombra nela, tá? Mas poderia pintar tudo de amarelo canário e depois vir com a sombra aqui sem problema nenhum. Então, assim, sempre observem o desenho que você tá pintando, o que você vai colocar perto do quê. Na natureza, nenhum elemento é igual ao outro, então, assim, fiquem atentas a não fazer cópia fiel, por exemplo, pintar todas assim, com o verde para esse lado e o laranja aqui, todas da mesma forma. Isso é muito importante para que seu desenho fique realista. Então, aqui já faço uma cor entrar na outra, né? Já sombrei, trabalho bem o pincel, para que já fique essa sombra desse lado aqui. Então, vou fazer a luz aqui. A luz com o branco. Então, aqui, ó. Branco. Depois, eu posso realçar como eu fiz com essas outras, tá? Então, movimento circular, faço a luz aqui. Essas bolinhas que vocês estão vendo no meu desenho é pincel sujo, tá? Às vezes ficou um pouco de tinta e seca, e daí faz esse acúmulo aqui e acaba soltando na hora que a gente tá pintando, tá? Aqui. Sempre que eu uso o branco, eu lavo bem o pincel, para que isso depois não atrapalhe a outra cor.
Agora eu vou vir com o laranja. Laranja em cima do amarelo tem que ser bem pouquinho, porque o laranja, ele aparece muito, então eu vou aos poucos com ele. Limpando bem o meu pincel. Então, assim, eu costumo dizer que onde tem laranja, não tem verde. Então, eu não vou colocar o verde em contato aqui, certo? Porque onde tá verde, não tá maduro. Então, eu vou colocar o verde do outro lado. O verde que eu utilizo é o verde musgo. O verde oliva é um pouquinho complicado de trabalhar ele na laranja, porque ele dá o aspecto de podre, tá? Aqui eu trabalhei ele de uma forma bem sutil, bem fraquinha, ó, nessa laranja aqui. É o verde oliva que tem desse lado, eu posso trabalhar uma com verde oliva. Pra fazer essas batidinhas aqui, eu também trabalhei com o verde oliva, mas tem que ser uma forma muito sutil. Então, com muito cuidado pra trabalhar o verde oliva em cima do amarelo e próximo do laranja, tá? Então, aqui, agora, ao contrário, onde eu trabalhei o laranja, não vai verde. O verde vai aqui, onde não tem laranja. Mesma coisa, pouquinha tinta, bem trabalhado, bem dividido. Fazendo uma cor encontrar com a outra. Limpo o pincel e trabalho. Lembrando que sempre coloquem pouca tinta, se necessário, coloca mais, porque o pouco a gente consegue sombrear, consegue trabalhar ele. Agora, se eu colocar muito, eu não consigo retirar depois, eu consigo colocar mais quando eu coloco pouco. Então, aqui coloquei um pouco mais, que eu achei necessário por conta dessa aqui que já tá pronta. Lembrando que essa já tá seca, depois que o desenho seca, escurece um pouquinho. Lavo o pincel e vou pra próxima. Eu vou fazer agora essa que tá aqui atrás. Essa que tá aqui atrás, eu vou fazer ela um pouco mais madura, tá? Então, eu vou preencher ela com o amarelo ouro. Eu vou até tampar esse cabinho aqui, porque eu não acho necessário desviar dele. Mas quem prefere desviar, né, dos cabinhos, eu não acho necessidade, tá? Então, aqui, observem que essa luz tá bem mais fraca que essa, porque essa daqui eu voltei depois retocando ela, tá? Então, por isso que dá essa diferença. Então, aqui, como essa eu já quero ela mais madura, então eu já venho com o preenchimento de amarelo ouro. E aí, já pra dar a luz nela, na ponta aqui, eu já vou vir com o contraste com o amarelo canário.
Então, isso aqui já vai dar um efeito de luz sem usar o branco. Caprichando pra ficar o desenho bem redondinho, tá, gente? Então, laranja bem redondinha. Essa daqui, ela tá um pouquinho oval, mas não tinha como eu corrigir, porque o carbono tá bem escuro. Então, ia aparecer muito. Geralmente, eu já corrijo dentro do desenho, tá? Então, aqui faço uma cor entrar na outra. Aqui depois eu vou passar o cantinho ali de verde, que ali é um cantinho verde. Pra mim, a laranja, ela é uma coisa que ela pede filete, né? Como muitas de vocês sabem, eu quase não fileto frutas, mas a laranja, pra mim, é uma coisa que ela pede, né? Essas aqui, por exemplo, eu já filetei, mas essa eu ainda não filetei. Mas tá vendo que parece que não tem acabamento? Então, a laranja é uma coisa que, pra mim, precisa, tá? Então, aqui, tô dando a luz. Movimento circular. Depois de usar o branco, sempre lavo o pincel. Aí eu vou vir com o laranja. Isso é a mesma coisa que eu fiz nessa daqui, tá? Então, essa aqui tá bem madura. Depois eu vou vir com o ladinho dela mostrando pra vocês como que eu uso o verde oliva, tá? Então, bem laranjadinho. Agora, eu vou trabalhar essa daqui bem verde. Então, amarelo canário, quando eu quero fazer bem verde.
E aqui eu já venho preenchendo com o verde musgo. Professora, eu poderia ter feito aí onde você tá fazendo com verde oliva? Não, gente, não pode porque vai ficar muito escuro e dá impressão de podre, tá? Sempre quando vai trabalhar o verde oliva, ele tem que ter uma base embaixo, tá? Como essa aqui, que é o que eu vou mostrar ali em cima já já pra vocês. Aí eu venho trabalhando, ó, e essa aqui quase que vai sumir aqui, então por isso que é necessário o filete também, ó. Vou subir um pouquinho aqui. E aí eu posso, em cima desse verde, trabalhar um pouquinho o verde oliva na divisão aqui da sombra. Então, aqui fica excelente o verde oliva. Poderia ser outro verde? Poderia, tá? Poderia trabalhar com o verde pinheiro aqui também. Aí, pra fazer aquelas manchinhas assim, só batidinhas, ó. O pincel tá um pouquinho sujo. Batidinhas. Pouquinha tinta. Pra fazer como se fosse a textura da laranja. Não gosto de fazer pinguinhos com pincel, tá? Mas aí é uma opção minha. Ó, aqui em cima dessa também. Tanto faz a parte, tá? Agora eu vou fazer a luz um pouco mais marcada. Essa luz também pode ser feita com um trabalho já seco. Eu gosto, terminando eu já gosto de fazer. Se eu achar necessário, eu posso fazer, reforçar depois, mas aqui não foi preciso, eu acredito que essas também não vai precisar. Também com batidinhas e pincel circular, tá? É a forma com que eu faço.
que também dá a sensação de textura na casca da laranja, tá? Então, aqui seria isso. Eu vou fazer um cabinho aqui. O cabinho eu preencho todo de sépia. E depois eu faço alguns detalhes com o branco. Aqui em cima. Ó, aqui eu vou devolver um cantinho aqui da folha, ó. Então, tudo isso é detalhe para que fique redondinha. Só um cantinho mesmo. Tá? Daí, aqui, de repente, eu tenho que voltar com o marrom da cesta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui falta fazer um filete, que é o que eu vou fazer agora. Devolver os cabos aqui que passa por cima da laranja, tá? Então, sempre observem tudo que vocês estão pintando. Um beijo!